Boa noite. Hoje eu tô assim com a carinha de sono porque eu estou no meu segundo dia virado, não tô conseguindo dormir muito bem, é, coisas de ansiedade, mas o que eu posso dizer é que eu não estou num mundo assombrado por demônios. Eu não estou sendo assombrado por demônios. Eu vou falar desse livro, excelente livro, amo, amo, amo esse livro, do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu vou trazer um trechinho que eu acho muito legal, que é do capítulo 7, que é justamente o nome do capítulo é O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele vai falar de questão de ele começa a falar sobre demônios, depois vai falar sobre bruxaria, depois vai falar como demônios e bruxarias se tornaram em coisas de alienígenas, né? Então, o mundo científico do século XX, dos finais do século XIX e do século XX, começaram a transformar aquilo que era demoníaco, aquilo que era possessão demoníaco, que era coisa de magia, de bruxaria, em coisas científicas. E a explicação alienígena ela acabou embarcando nessa questão científica da ficção científica, inclusive alimentada pela indústria hollywoodiana de filmes de ficção científica. Eu acho legal um trecho que eu vou ler aqui para vocês. Vou começar a ler aqui, página 141. Ele começa assim: um certo Richelms Abad de Chantal escreveu, por volta de 1270, um tratado completo sobre demônios, rico em experiências diretas. Ele vê inúmeros demônios malévolos, como grãos de poeira, zunindo ao redor de sua cabeça, e da cabeça de todos os demais. Apesar de ondas sucessivas divisões de mundo racionalistas, persas, judaicas, cristãs e muçulmanas, apesar do fermento social, político e filosófico revolucionário, a existência, grande parte do caráter e até o nome dos demônios permaneceram inalterados de Hesíodo até as Cruzadas. Os demônios, os poderes do ar, descem do céu e têm relações sexuais ilícitas com as mulheres. Agostinho acreditava que as bruxas eram o produto dessas uniões proibidas. Na Idade Média, assim como na Antiguidade Clássica, quase todo mundo acreditava nessas histórias. Os demônios eram também chamados diabos ou anjos caídos. Os sedutores demoníacos das mulheres eram denominados íncubos, os dos homens, súcubos. Há casos em que as freiras falavam, com algum atordoamento, de uma semelhança extraordinária entre o íncubo e o padre confessor ou bispo, e despertavam na manhã seguinte, segundo um cronista do século XV, descobrindo-se sujas como se tivessem estado com um homem. Há relatos semelhantes na China antiga, só que em haréns e não em conventos. São tantas as mulheres que relataram casos com íncubos, argumentava o escritor religioso presbiteriano Richard Baxter, que é imprudência negá-los. Ao seduzir, os íncubos e os súcubos eram sentidos como um peso sobre o peito do sonhador. Apesar de seu significado latino, mer é a palavra do inglês antigo para íncubo, e nightmare significava originariamente o demônio que se senta sobre o peito dos adormecidos, atormentando-os com sonhos. Em A Vida de Santo Antônio, de Atanásio, escrita em torno de cerca de 360, os demônios são descritos movimentando-se à vontade em quartos trancados. Em 1400, anos mais tarde, em sua obra De Demonialite, o erudito franciscano Ludovico Sinistrari nos assegura que os demônios passam através das paredes. A existência exterior dos demônios transcorreu quase inteiramente sem questionamentos desde a antiguidade até o final da Idade Média. Maimônides negava a sua realidade, mas a maioria esmagadora dos rabinos acreditava em Dibuks. Um dos poucos casos que consegui encontrar em que se chega a sugerir que os demônios poderiam ser internos, gerados em nossas mentes, é quando perguntam a Abba Poemen, um dos padres do deserto da igreja primitiva: como é que os demônios lutam contra mim? Os demônios lutam contra você? Perguntou o padre. Os nossos próprios desejos se tornam demônios e são eles que nos atacam. As atitudes medievais para com os íncubos e súcubos foram influenciadas pelo livro de Macróbio, do século IV, que teve dezenas de edições antes do Iluminismo. Macróbio descrevia fantasmas vistos no intervalo entre o estado desperto e o cochilo.
O sonhador imagina os fantasmas como predatórios. Macróbio tinha um lado cético que seus leitores medievais tendiam a ignorar. A obsessão com os demônios começou a atingir um crescente quando, em sua famosa bula de 1484, o Papa Inocêncio VIII declarou: "Tem chegado a nossos ouvidos que membros de ambos os sexos não evitam manter relações com anjos, íncubos e súcubos, e que por meio de suas feitiçarias, palavras mágicas, amuletos e conjuros, eles sufocam, extinguem e abortam os filhos das mulheres." Além de gerar muitas outras calamidades, com essa bula, Inocêncio dava início à acusação, tortura e execução sistemática de inumeráveis bruxas em toda a Europa. Elas eram culpadas do que Agostinho descrevera como o ato criminoso de bulir com o mundo invisível. Apesar do imparcial, membros de ambos os sexos, na linguagem da bula, não causou surpresa o fato de as meninas e as mulheres terem sido as principais perseguidas. Muitos protestantes influentes dos séculos seguintes, apesar de suas diferenças com a Igreja Católica, adotaram visões quase idênticas. Até humanistas como Erasmo de Roterdã e Thomas More acreditavam em bruxas. Não acreditar em bruxarias, disse John Wesley, o fundador do metodismo, é na verdade não acreditar na Bíblia. William Blackstone, o famoso jurista, afirmava: negar a possibilidade, ou, mais ainda, a existência real da bruxaria e da feitiçaria é contradizer a palavra de Deus. Inocêncio elogiava nossos queridos filhos Henry Kramer e James Sprenger, que foram nomeados por cartas apostólicas inquisidores dessas depravações heréticas. Se as abominações e enormidades em questões permanecerem impunes, as almas de multidões enfrentarão a danação eterna. O Papa indicou Kramer e Sprenger para escreverem uma análise abrangente, usando toda a armadura acadêmica do final do século XV. Com citações exaustivas da escritura e de eruditos antigos e modernos, eles produziram o Malleus Maleficarum, descrito apropriadamente como um dos livros mais terríveis da história humana. Thomas Eddy, em A Candle in the Dark, acusou de ser doutrina e invenção infame, mentiras e impossibilidades horríveis, servindo para esconder uma crueldade sem paralelos no mundo. O que o Malleus significa, mais ou menos, é que se a pessoa for acusada de bruxaria, ela é uma bruxa. A tortura é um meio infalível de demonstrar a validade da acusação. O réu não tem direitos. Então, esse trecho é muito legal e é interessante também. Ele traz bastante dados históricos, bastante citações de filósofos, de autores da própria igreja, de teólogos, né? Ele vai falar do Richard Baxter, ele vai falar do John Wesley, William Blackstone, e um pouquinho mais no comecinho do capítulo ele vai falar de Platão, ele vai falar de Agostinho, ele vai falar de Tertuliano, ele vai trazer ele vai compor as argumentações sobre as questões demoníacas, sobre as questões das bruxarias, sobre as questões das magias e dos mistérios. Tudo isso para mostrar como, ao longo da história da humanidade, desde a antiguidade que a gente conhece, a antiguidade clássica, grega, romana, passando pela Idade Média, inclusive chegando na Idade Moderna, no século XV, no século XVI e no século XVII, a ideia de que nossa vida estava rodeada por demônios, por bruxarias, por magias, por coisas ocultas, era algo do momento. Todo mundo pensava, na grande maioria das pessoas e na grande maioria das vezes pensava dessa forma. Bruxas e demônios existem. E é interessante a questão da Inquisição e a questão da queima das bruxas, porque é entendido que já vários historiadores encontraram, né, vários relatos de como várias mulheres foram acusadas de serem bruxas e em julgamentos profundamente parciais, sem direito a julgamento de fato, sem direito à defesa, milhares de mulheres foram para a fogueira, foram enforcadas, foram mortas, foram esquartejadas, por conta de, muitas das vezes, uma histeria coletiva que, com medo dessas possessões demoníacas, com medo dessas bruxarias, dessas magias, acabavam demonizando determinadas mulheres que, às vezes,
nem entendiam de fato do que era que estavam sendo acusadas, nem mexiam com questões ocultas. Muitas das vezes, eram apenas maridos que queriam se livrar das suas mulheres. Muitas das vezes eram apenas outras mulheres que tinham inveja da beleza de determinadas mulheres. Então, às vezes, até ser muito bonita em determinada vila ou vilarejo da Europa podia ser motivo para você ser acusado de bruxaria. Se você saísse à noite, ou se você soubesse ou tivesse um determinado conhecimento de determinadas ervas medicinais, ou se o seu marido supusesse que você tivesse traído ele, você poderia ir para a fogueira, né? Então era um período assim, por isso que muitas pessoas ali no Iluminismo, a partir do século 17 e 18, vão chamar de um período obscuro, que a gente precisa novamente trazer a mente humana à ciência, à razão, iluminar novamente os caminhos humanos e tirar essa obscuridade dessa magia, dessa falta de compreensão do mundo humano. Ele é um livro muito bom, esse livro do Carl Sagan, eu adoro esse livro, sempre cito esse livro nas minhas aulas, nas minhas salas de aula, quando eu vou falar sobre ceticismo, quando eu vou falar sobre pseudociência, quando eu vou falar sobre astronomia, astrologia, quando eu vou falar sobre a questão de alienígenas. Ele é um cara muito, muito, muito inteligente, Carl Sagan, sabe argumentar, sabe escrever bem. Ele é bastante irônico, ele é bastante sarcástico, é preciso a gente perceber também essas nuances, mas é um livro excelente, indico a leitura para todo mundo, é uma leitura até gostosa, engraçada muitas das vezes e boa para a gente perceber algumas coisas da nossa própria humanidade. Valeu, gente, obrigado, boa noite.